Entrei. Guerreiro. Imagem boa. Os livrinhos. Alô, minha gente. É isso aí. Salve São Jorge, salve Ogum. Já tem a turma entrando dizendo que tá com sede. Tamo juntos. Deixa eu aprontar tecnicamente aqui o meu tripé. Acho que tá bom. E aí, minha gente, um minutinho, vamos começar a falar um pouquinho sobre São Jorge, Ogum, cerveja, pixinguinha. Pixinguinha, hein? Pixinguinha hoje. Felipe Corvina, essa cerveja aí deu uma sede danada. Vou beber uma ampola também. É, rapaz. O ponto da Terra Fria. Tava cantando isso na live que eu participei agora. Boa tarde a todo mundo. Salve Ogum. Salve São Jorge. Bom, minha gente, vamos começar a nosso ao vivo aqui, tá? De cara, vamos dizer uma coisa interessante, né? O dia 23 de abril, ele é um dia muito peculiar, né? Porque o dia 23 de abril é um dia muito peculiar. Primeiro porque o dia 23 de abril é o dia de São Jorge. Diz a tradição que São Jorge teria sido sacrificado por Diocleciano no 23 de abril. Então é dia de São Jorge. O 23 de abril é o Dia Nacional do Choro, por conta de Pixinguinha. Pixinguinha nasceu no dia 23 de abril, Alfredo da Rocha Viana, o nosso Pixinguinha, e por conta de Pixinguinha, alô Consuelo, o Dia Nacional do Choro. Hoje é o Dia da Cerveja, senhoras e senhores, porque a lei de pureza da Baviera, a lei de pureza, falando da água, do lúpulo, né, do malte, é do dia 23 de abril de 1516. Então, olha que coisa interessante. Hoje nós temos São Jorge, hoje nós temos Ogum, hoje nós temos Pixinguinha, hoje nós temos cerveja. Tudo no mesmo dia. Por isso é que eu digo que o dia 23 de abril é o Dia Internacional do Macumbeiro. Para a gente começar o nosso papo, eu já vi que pintaram algumas perguntas aqui, né? Então, para a gente começar o nosso papo, eu quero ler só o início de um trecho do Corpo Encantado das Ruas, chamado Guerreiro Patacuri. Então, a gente começa com o Guerreiro Patacuri, e a partir do Guerreiro Patacuri, a gente começa a discutir, tá? Vamos trabalhar então. Olha aí. Então eu vou começar lendo esse trecho do Corpo Encantado das Ruas. É um trecho anunciado por um ponto de Ogum, tá? Na porta da Romaria, eu vi um cavaleiro de ronda. Na porta da Romaria, eu vi um cavaleiro de ronda, trazia um escudo no braço e uma lança na mão. Guerreou, venceu a guerra e matou o dragão. Trazia um escudo no braço, uma lança na mão. Guerreou, venceu a guerra e matou o dragão. E aí o trecho começa assim. As ruas no mês de abril celebram, no dia 23, uma data simbólica dos encontros que deram ao Rio de Janeiro um caldo de cultura capaz de restaurar em tempos difíceis a fé na vida. É o dia do nascimento de Pixinguinha e por isso mesmo o Dia Nacional do Choro. É ainda o dia da cerveja alemã. A lei de pureza do Duque da Baviera é de 23 de abril de 1516. Da festa de São Jorge e no norte europeu, da celebração de Sigurd, o grande caçador de dragões da saga islandesa
dos Volsungos. Então veja que coisa interessante, né? Hoje você fala de Sigurd, hoje você fala de São Jorge, hoje você fala de Ogum, hoje você fala de Pixinguinha, hoje você fala de cerveja. E eu já começo dizendo uma coisa muito curiosa, né? Esse aqui eu mostrei ontem, esse aqui é um livro chamado Guerreiro, com fotos do César Fraga e textos meus sobre o culto a São Jorge no mundo inteiro, né? E há um detalhe que é muito curioso aí. Vou começar falando de São Jorge, vocês vão perguntando, a gente vai respondendo. A vida de São Jorge é um mistério, né, para a própria hagiografia. A hagiografia, para quem não sabe, é o estudo da vida dos santos, né? Porque o que se diz é que São Jorge teria sido um atleta de Cristo. Atletas de Cristo era como você chamava os militares romanos que se converteram ao cristianismo, né? E São Jorge teria sido isso. Mas há um detalhe que é muito curioso. Existem coisas muito nebulosas sobre a vida de São Jorge. Há inclusive aqueles historiadores da religião que questionam se de fato teria existido um Jorge da Capadócia. Então é um mistério. De qualquer forma, é interessante perceber o seguinte. Na saga dos Volsungos, da mitologia nórdica, o Sigurd, né? Ele é um ferreiro, ele é aquele que tem uma espada e ele é aquele que mata o dragão da maldade. Então é muito interessante a gente imaginar, né, que a figura de São Jorge é uma espécie de ressignificação, vamos usar uma palavra da moda, né, da saga dos Volsungos e da figura de Sigurd. E o mais interessante, hoje, 23 de abril, é a data também que na mitologia nórdica você comemora a figura de Sigurd. Então veja que coisa interessante. Sigurd, o guerreiro nórdico, que tem uma espada, que mata o dragão, né, o dragão da maldade. Jorge da Capadócia, o guerreiro cristão, que tem uma espada e em sua mitologia mata o dragão da maldade. E ele, São Jorge, é padroeiro, olha só, da Inglaterra, padroeiro da Catalunha, padroeiro de Moscou, padroeiro da Lituânia, padroeiro da Geórgia, padroeiro do Canadá, padroeiro de Portugal, tá? Ele é padroeiro do estado do Rio de Janeiro, padroeiro da Etiópia, dia do livro por conta do Shakespeare, né? Tanto que é costume na Catalunha você trocar livros no dia de hoje. Shakespeare nasce e morre no mesmo dia, né? Então ainda tem o Shakespeare, quer dizer que você pode botar tudo nessa coisa. Dragão não seria o Império Romano? Dragão é uma metáfora, né, de qualquer coisa que represente o mal, né? Zambabem está perguntando. Então, a verdade, o dragão é uma metáfora. Na mitologia nórdica, né, o dragão representava a maledicência. Na mitologia cristã, o dragão pode ser o paganismo, o dragão pode ser o Império Romano, né? Isso tá muito presente nos mitos do dragão. E essa coisa do dragão também é um negócio muito curioso por conta de um pequeno detalhe. A história do dragão de São Jorge é extremamente parecida com a história do dragão de São Marcelo de França, que teria defendido Paris do ataque de um dragão, né? Então as coisas vão se misturando, gente, as coisas se misturam, as coisas não são fixas. O campo da cultura é um campo de rasura, né? É um campo em que as coisas vão se encontrando. Mas eu vou começar a tentar responder algumas perguntas aqui. A primeira pergunta que me fizeram, que eu vi aqui, é uma pergunta sobre a questão do sincretismo. Eu faço uma leitura do sincretismo. Eu, na verdade, nem uso propriamente o conceito de sincretismo. Eu prefiro falar de cruzo, que é um conceito desenvolvido por Luiz Rufino e eu, num livro chamado Fogo no Mato, a Ciência Encantada das Macumbas. Então, a gente trabalha com a ideia do cruzo, né? O que seria, então, esse cruzo? As culturas, elas se contaminam. As culturas se encontram. As culturas são rasuradas. Não existe, na nossa percepção, a pureza de uma cultura.
Não existe na nossa percepção a essência de uma cultura, porque todo o contato humano pressupõe uma experiência de troca. Então a ideia do cruzo, né, que está vinculada à ideia de você enxergar a encruzilhada como o lugar em que a cultura acontece, em que os caminhos se encontram, né? Eu acho que é uma ideia mais potente para a gente pensar isso do que sincretismo. E sincretismo, né, é, em última análise também, uma incorporação de força vital. Você incorpora aquela vitalidade ao seu panteão. Os bantus, né, e a maioria esmagadora dos escravizados no Brasil foram bantus. Os bantus trabalhavam com a ideia, é um princípio da cosmogonia banto. Olha que bonito que é a cosmogonia banto. A cosmogonia banto trabalha com um princípio que é o princípio do moiô. O moiô é uma energia vital. O moiô é a vitalidade. O moiô é a força. É o que os iorubás chamam mais ou menos de axé, é parecido. Sendo que para os bantus, você pode incorporar moiôs ao seu campo espiritual. Você pode incorporar forças ativas. O acúmulo de forças vitais só te fortalece. Então, na percepção de mundo de um bantu, você cultuar um deus e você pegar outra divindade e você trazer aquela divindade para o teu panteão é absolutamente normal. Aquela visão do sincretismo como uma mecânica de disfarce, ela é muito pobre, gente. Ela é muito pobre. O sincretismo é o cruzo, né? E aí me fizeram duas perguntas aqui interessantes. Por que o cruzo com Ogum e por que o cruzo com Oxóssi na Bahia, de São Jorge? Olha, eu tenho uma suspeita ligada ao cruzo com Ogum. Eu tenho uma suspeita. E a suspeita é a seguinte. É um detalhe que é muito interessante. Eu não acho que seja só a ideia da guerra. Ah, porque São Jorge é guerreiro e porque Ogum é guerreiro, então se aproximaram. O buraco é mais embaixo. Você quer ver uma coisa interessante? São Jorge é o padroeiro de Portugal. Reza a tradição portuguesa que São Jorge protegeu os portugueses, né, nas guerras de reconquista contra os muçulmanos. Por isso, Afonso Henriques de Borgonha consagra São Jorge como padroeiro de Portugal, padroeiro de Lisboa, e você tem a criação, inclusive, da Ordem de São Jorge de Lisboa. O Castelo de São Jorge está lá em Portugal, né? E não nos deixa mentir. E aí tem um detalhe interessante. Olha que coisa interessante. A Ordem de São Jorge de Lisboa, em Portugal, na transição da Idade Média para os tempos modernos, ela era a ordem que protegia a sociedade secreta dos ferreiros, a sociedade secreta dos barbeiros, dos cuteleiros, né? Aqueles que fazem facas. Então São Jorge de Lisboa é o protetor dos ferreiros. São Jorge é o padroeiro de quem trabalha com metal, trabalha com ferro, trabalha com a faca, faz o bisturi. Isso é fascinante. Por quê? Porque essa tradição de São Jorge como padroeiro dos ferreiros, padroeiro dos cuteleiros, padroeiro dos barbeiros, né, é muito interessante. Por quê? Porque o culto a São Jorge se fortalece muito no Brasil com a chegada da corte de Dom João VI. Dom João era devoto de São Jorge, os Bragança eram protegidos por São Jorge, e o culto a São Jorge, ele é introduzido com muita força como um culto oficial no Rio de Janeiro. Porra, aí você imagine. Aí você tem no Rio de Janeiro um inquice bantu, que é Incossimucumbi, que seria correspondente no candomblé nagô a Ogum. São ferreiros, protegem quem trabalha com a metalurgia, protegem quem faz o cutelo, quem faz a cimitarra, quem faz a faca. Eu acho que a aproximação de São Jorge com Ogum, esse cruzo, passa muito pelas sociedades secretas de ferreiros, né? As corporações de ofício de ferreiros na Europa, as sociedades secretas dos ferreiros
na África, entre os iorubais, entre os congos. Então você tem um cruzo ligado ao ferro, ao magma aí, que é muito interessante, né? Já na Bahia, o cruzo de São Jorge é mais próximo à figura de Oxóssi. Eu acho que entra muito nessa história o caçador do mal, é uma impressão que eu tenho, porque Oxóssi, para quem não sabe, ele se transforma num grande orixá quando ele consegue matar o pássaro das feiticeiras, que era o pássaro da maldição. A flecha de Oxóssi é a flecha que mata o pássaro do feitiço, o pássaro da desgraça, o pássaro da dor, o pássaro da seca, das péssimas safras, que tinha pousado no telhado do palácio do rei Alafim Odudua, né? Alafim Odudua. Então, o que vai acontecer? Esse Oxóssi, né, que mata o pássaro da maldade, ele tem o seu cruzo com São Jorge, aquele que mata o dragão, né? Existe uma referência aí que eu acho parecida. E na Bahia, a figura de Ogum, como Exu em algumas linhas, é mais aproximada de Santo Antônio, porque Santo Antônio é o Santo Antônio de batalha, é o Santo Antônio que participa de guerras, né? Diz a tradição que Santo Antônio protegeu os baianos na luta para a expulsão dos holandeses, quando os holandeses tentaram invadir a Bahia pela ilha de Itaparica, né? Então tem uma tradição entre Santo Antônio e a guerra, tá? Que é muito interessante. Então Ogum é mais aproximado a Santo Antônio e Oxóssi, que matou o pássaro das feiticeiras, é mais aproximado a São Jorge. Agora, esses cruzos, gente, acontecem, isso é da natureza da cultura, né? Todo mundo sabe que Ogum não é São Jorge, porque não é São Jorge, Ogum é um orixá preto, né? São Jorge é essa construção de um santo a partir, né, das histórias que contam na Terra dos Cavalos, a Capadócia. Aliás, Capadócia significa Terra dos Cavalos. Então vai tudo cruzando, né? Não é possível. É claro que a noção de cruzo está relacionada às noções de poder. A maneira como você articula isso está muito vinculada às noções de poder, né? Porque o cruzo é problemático. O cruzo não é uma solução, né? O hibridismo cultural, eu prefiro cruzo mesmo, a partir da ideia da encruzilhada, da epistemologia da macumba, onde as coisas se encontram, né? Mas é evidente que esse processo do cruzo, ele é um processo que está inserido numa dinâmica de disputa, numa dinâmica de rasura, numa dinâmica de tensionamento. Evidente que em relação a São Jorge, você tem um processo que me parece muito interessante, em que o sagrado e o profano, eles vão se lambuzando. São Jorge talvez seja o santo cujo culto se encontra com mais propriedade, pelo menos entre nós, naquele espaço entre o profano e o sagrado, onde você sacraliza o profano e onde você profana o sagrado. Eu estou tomando a minha cerveja, né? Se eu, por exemplo, estivesse numa situação normal, se nós estivéssemos longe da pandemia, né? Eu certamente estaria tomando a minha cerveja na porta da igreja de São Jorge, em Quintino, onde sempre tomo. Você tomar um gole de cerveja para se preparar para entrar numa igreja é você estar profanando o sagrado. Ao mesmo tempo, você está sacralizando o profano. Você está sacralizando o ato de tomar cerveja. Você está ritualizando aquilo, colocando aquilo na dimensão do sagrado, né? Então o sagrado e o profano se misturam o tempo todo. O sagrado e o profano estão aí. Isso eu comecei a falar... isso está presente no Pedrinhas Miudinhas, que é esse livro aqui, que é o livro que é lançado em 2013, né? Aqui tem um texto, inclusive, Ogum, o Senhor de Técnicas e Artes, em que eu falo sobre esse encontro entre Ogum e São Jorge. Isso está presente no Corpo Encantado das Ruas, isso está presente nos 2 trabalhos que eu tenho com Luiz Rufino, O Fogo no Mato, a Ciência Encantada das Macumbas, e Flecha no Tempo, que são 2 livros fruto da tabelinha que a gente faz, do bate-bola que a gente faz. Eu conheci Rufino por causa do Pedrinhas Miudinhas, ele amou o Pedrinhas e me procurou, porque ele achou a perspectiva do Pedrinhas uma perspectiva bem interessante. Isso aqui é o Pedrinhas Miudinhas, né? E a gente trabalha isso no Fogo no Mato, a gente trabalha isso no Flecha no Tempo, eu trabalho isso no Corpo Encantado das Ruas,
né? Não, o equivalente de São Jorge e Oxóssi na Bahia. Eu estou falando aqui que Ogum e São Jorge cruzam no Rio de Janeiro. Na Bahia você tem uma equivalência entre São Jorge e Oxóssi, como eu estava falando. Eu acho que é muito forte no Rio de Janeiro desde a chegada da corte. Isso daí tem muito a ver com a corte e tem muito a ver com a macumba carioca, com o Omolocô, em que a figura de Ogum é muito forte, né? Eu acho que tudo... Mas se não houvesse esse cruze de São Jorge e Ogum, o Santo Guerreiro seria tão popular no Rio? Não. Eu acho que é um processo que começa com a chegada da corte, se populariza muito com a construção da macumba carioca. A macumba carioca, que seria o Omolocô. A feijoada é uma comida de Ogum, dos candomblés. Mas a feijoada... Não, peraí, o Rio é São Sebastião? Não, São Sebastião é padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. São Jorge é muito mais popular do que São Sebastião na cidade. E é o padroeiro do estado do Rio de Janeiro. Né? Padroeiro do estado do Rio de Janeiro. Você sabe que a feijoada é muito curiosa? Porque a feijoada é feita com feijão trepador, o feijão preto. O feijão preto é americano. O que se diz na história da culinária é que o feijão preto teria sido domesticado, a raiz do feijão trepador, pelos índios guaranis. Então o feijão preto é guarani, né? O feijão preto é indígena, mas ele vai, né, ganhando conotações muito distantes dessa origem indígena. Os portugueses, por exemplo, esqueçam a lenda da feijoada com resto de porco, isso daí historicamente não se sustenta. Mas o que os portugueses fazem preparar o feijão preto com as carnes à moda de um cassoulet francês. Então o feijão é muito curioso, né? Porque a feijoada é um cozido de feijão e carne. Isso é o cassoulet da culinária francesa. E essa feijoada chega aos terreiros, né, a princípio do Rio de Janeiro, depois se espalha, como uma comida votiva de Ogum, a feijoada e a cerveja. Então você veja que coisa interessante. É como o milho, né? O milho é americano e o milho viajou. A ponto de hoje você ter como comidas ligadas ao milho o axoxô de Oxóssi, dos candomblés, o ebô, a canjica de Oxalá, o ebô que você faz com melaço para Iemanjá, né? Você faz com milho uma série de comidas para Ossan. Então olha que coisa interessante. O milho é americano, o milho foi africanizado de uma forma magnífica, né? E hoje o milho está presente nos candomblés. O dendê é da costa da África. O dendê é o que nós chamamos de epô, né? Entre os iorubás você chama o dendê de epô. E o dendê, além do óleo, o fruto do dendê, né? O caroço do dendê é usado como um instrumento adivinhatório profundo, né? Eu estou vendo perguntas, tem perguntas que estão fugindo aqui, gente. Me desculpa que fica passando tudo isso, né? Fica passando tudo isso. Mas o fato é que no fim das contas, você tem esse tipo de coisa que é fascinante. E aí você pode pensar na cerveja. Porque olha que coisa interessante, a cerveja é uma bebida votiva de Ogum, né? Toma-se muita cerveja para Ogum nas umbandas, a cerveja preta para alguns, essa coisa toda. E hoje é o dia da cerveja alemã, 23 de abril. É o dia em que o Duque da Baviera lança a Lei da Pureza, né? A Lei da Pureza é 23 de abril, então é cerveja. O Pixinguinha, que é filho de Ogum e ao mesmo tempo é um baquiano, o Pixinguinha é um músico teórico espetacular, escrevia música, é de uma geração de músicos que sabiam ler a pauta. Aquela turma que começou a ser formada pela banda do Corpo de Bombeiros, lá na Cleto de Medeiros, aquela coisa toda. E o Pixinguinha era um craque nos contrapontos, né? Aquela técnica do contraponto do bar. O Pixinguinha era um baquiano, ele fazia uns contrapontos com a flauta. Aquilo é Johann Sebastian Bach na veia. Então o Pixinguinha é irmão do Bach, né? Pixinguinha e Bach são irmãos, né? O Bach, o Botequim, e o Bach, o Johann Sebastian Bach. Aliás, tem uma história sobre o Pixinguinha, que me pediram para contar uma história sobre o Pixinguinha aqui. Tem a famosa história do Pixinguinha, em que dizem que o Pixinguinha ia ser assaltado, né? O pessoal foi assaltar o Pixinguinha morava ali em Ramos,
Aí quando o pessoal foi assaltar o Pixinguinha, reconheceram que era o Pixinguinha, né? Ah, seu Pixinguinha, me desculpe. Bom, fim da conversa. O Pixinguinha levou a turma para casa, os ladrões, porque eles estavam com fome, não sei o que e tal. Quando a mulher do Pixinguinha acorda, o Pixinguinha diz, não, vou servir uma coisinha para esses rapazes, que eles estavam em necessidade. Aí foram me assaltar. E Pixinguinha ficou ali bebericando com os ladrões a noite inteira. Pixinguinha é o pai do arranjo brasileiro, não tenha dúvida nenhuma. E dizem que era filho de Ogum. Pixinguinha era filho de Ogum, né? Tem essa questão. Você sabe de um outro detalhe muito interessante sobre São Jorge, que é bacana? São Jorge tem muita coisa interessante, muita coisa curiosa sobre São Jorge, que chega a ser surpreendente, né? São Jorge é muito respeitado pelo Islão. Nesse livro aqui, eu vou ler um trecho que vai surpreender vocês, um trecho meu, do Guerreiro, tá? Para vocês verem como a coisa é interessante. Vou ler um trecho do Guerreiro aqui. Estou procurando aqui, vou achar em breve e estou lendo. Tá? Devoção na canal, Cavaleiro do Crescente 82. Vou pegar aqui, minha gente. Segura aí um pouquinho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha que coisa. Esse capítulo é O Cavaleiro do Crescente. É um capítulo que isso aqui eu quebrei a cabeça horrores para pesquisar. São Jorge no Islã, né? Então eu vou ler um trechinho para vocês, tá? Olha como São Jorge escapa a todas as limitações que a gente pode imaginar. A Turquia é um país de maioria muçulmana, em que quase a totalidade da população se declara adepta da religião anunciada pelo profeta Maomé. A presença islâmica na região remonta ao século XI, quando tribos de turcos nômades passaram a ocupar a Anatólia. A grande difusão islâmica, porém, ocorreu apenas a partir do final do século XVIII, quando Osman de Segut, também conhecido como Osman I ou Otomã, declarou a Anatólia independente do Império Seljúcida e fundou o Sultanato Turco-Otomano em 1299. E aí eu vou falando sobre o islamismo na Turquia. Aí chega no momento que eu falo o seguinte, gente, olha só que coisa bacana. Neste país secular e ao mesmo tempo marcado pela forte presença do islamismo, o culto a São Jorge encontra abrigo entre uma parte da população islâmica que estabelece ligações entre o santo guerreiro e Al-Qidr, personagem mencionado no Alcorão, que teria, segundo a tradição, convivido com Moisés. Conta o livro, o Alcorão, que durante os anos em que os filhos de Israel vagaram pelo deserto em busca da terra prometida, Moisés conheceu e conviveu certo tempo com Al-Qidr, que o aconselhou. O nome Qidr é associado ao termo árabe para verde, Al-Aqdar. Segundo o Alcorão, o profeta Maomé relata que o sábio recebeu o nome de Qidr porque se sentou em um pedaço de terra seco e árido que repentinamente se tornou verde. Entre os muçulmanos há quem diga que Al-Qidr foi um dos profetas. Outros o veem como um servo de Alá. Historiadores adotam a hipótese de que Qidr seria Cotar o Acassis, personagem da mitologia ugarítica, capaz de, com grande sabedoria, dominar e matar dragões. Viria daí o mito que associa Qidr a São Jorge, o caçador de dragões da mitologia cristã. Em Istambul, no dia dedicado ao santo, é costume que cristãos acendam velas para o guerreiro e coloquem pedidos nas árvores que cercam o monastério de São Jorge. A tradição muito popular entre os ortodoxos acaba por ser seguida também por vários muçulmanos. Para alguns, guerreiro cristão. Para outros, sábio que instruiu Moisés. Duas das diversas faces fascinantes do Cavaleiro da Lua. Então olha que coisa interessante. Você encontra São Jorge referenciado até entre muçulmanos, que remetem o mito do santo que mata o dragão à mitologia ugarítica. Quer dizer, é interessantíssimo, gente. É cruzo direto, é contato, é contaminação, né? É cultura, isso é que é bacana, né?
E aí, a minha tia falando aqui que é de Deus, de Ogum, de Oxalá, de Maria, de Iemanjá. Eu sou de qualquer coisa também, minha tia. Eu sou de tudo. Eu sou de qualquer coisa, né? E isso é fascinante. E eu ainda, por cima, sou filho de Ogum, devidamente feito, né? O que não pode faltar no dia de hoje, mesmo em tempos de pandemia? Como sustentar as tradições quando não se pode socializar? Olha, eu tô tentando, já que a rua tá desencantada, encantar o lar, né? Encantar a casa. Então eu tô tomando a minha cerveja, eu vou comer uma feijoada, que vai ser entregue pelo Bar Madrid. Eu vou encantar a minha casa. Não tem outra alternativa nesse sentido, né? Que história linda. Essa história do Islão é linda mesmo, né? É muito bonita. É muito bonita. É muito bacana. A ideia das culturas de Fresta, onde compro o livro, Livraria Folha Seca. Esse livro é mais caro, chama-se Guerreiro. Esse livro é um livro só com texto sobre o culto a São Jorge no mundo inteiro. Todos os textos são meus e as fotografias lindíssimas são do César Fraga. Você compra também no site do César, um fotógrafo que viajou o mundo para fotografar o culto a São Jorge. Sim, mas seu poema Samurai Nagô foi um tapa. Ah, legal. Você sabe que eu tenho música? Tem. Sabe que eu tenho uma parceria com Moisés Marques para Ogum? Eu e Moisés Marques? Acho que vocês conhecem o Moisés Marques. Eu e Moisés, a Livraria Folha Seca, Rua do Ouvidor 37. Aí tem uma pergunta, você pode falar um pouco sobre a questão que o sincretismo não é só uma coisa ruim? Gente, mas sincretismo não é coisa ruim ou boa, é um fenômeno da cultura. Fenômeno da cultura. É um fenômeno da cultura, né? O João do Rio, por exemplo, ficava horrorizado porque achava que o cristianismo estava sendo africanizado no Rio de Janeiro. Então, o sincretismo é um jogo de mão dupla. Você está cristianizando, né, os cultos afro e você está africanizando o cristianismo. Desde o Congo era assim. Bianca está mandando um abraço para Benjamin. Apresenta a música. Que música? Toda religião é sincrética, é evidente. Todo fenômeno cultural é sincrético. A música minha com Moisés, vou tentar cantar a capela. Se vocês tiverem dúvida da letra, vocês falem. Eu não sou cantor. Essa música eu faço música e letra, Moisés faz música e letra, mas nós temos 4 parcerias ligadas a orixás. Algumas delas, inclusive, vão ser gravadas no próximo trabalho da Fabiana Cosa, grande cantora. Mas eu fiz com Moisés Ogã de Ogum, nós fizemos uma canção para Exu, né, o Bravum de Elebara, nós temos uma cantiga para Ossan, nós temos um canto de São João. Não, essas músicas são as do minhas com Moisés inéditas, porque elas vão ser gravadas agora. Eu posso dar uma palhinha de Ogã de Ogum. Vou tentar. Então escutem aí. Ogã de Ogum, eu e Moisés Marques. Moisés Marques e eu. Vamos concentrar aqui para lembrar a letra. Cantar a canção minha com Moisés Marques. A canção é assim. O AD do rei é o Mariô, Alacoro, o Onire guerreia, Nkosi Mukumbi é Banto, Gum é Fon, e mora na lua cheia. O AD do rei é o Mariô, Alacoro, o Onire guerreia, Nkosi Mukumbi é Banto e Gum é Fon, e mora na lua cheia. Ogã de Ogum do ventre de um tumbeiro vem, Ogã de Ogum do ventre de um tumbeiro vem pra aldeia. Deixou arado em Irê, deixou arado em Irê, trouxe o obé pra defender seu povo. E quem vai nascer de novo? Chorou, chorou, é Jebalé, é Jé, banhado de sangue rio, ao toque do Adarum axé, traz o cará e põe epô pra temperar e pra refrescar o ori, pede um padê pra bará.
um acucó e uma coité de oti. O meu pai me diz que sempre vai morar em mim, Patacuri. O adê do rei é um mariô, alacoro, um onire guerreia, Cocimucumbe é bantugum é fom, e mora na lua cheia. O grande algum do ventre de um tumbeiro vem pra aldeia. E sou eu e Moisés Marques, o grande algum. O grande algum, música minha com Moisés. Mas o Moisés canta pra cacete, o Moisés cantando isso é lindíssimo. O grande algum do ventre de um tumbeiro vem. Aí abre, né? Pra aldeia. E essa samba enredo para São Jorge, sim, o Estácio desfilou com São Jorge, Pério da Tijuca desfilou com São Jorge. Outro dia eu cantei um samba aqui de Beto Mussa comigo, né? Para Ogum, cantamos aqui um samba enredo, fizemos muita coisa, né? Muita coisa. Ogum tem um detalhe muito curioso. Olha o Paulão aí, Paulão, meu mestre, aquele abraço, daí é minha com Moisés. Digam, Folha Seca, 2 horas começa a live da Folha Seca, em homenagem à Pixinguinha. Mas você sabe de uma coisa que é interessante? Porque Ogum, na África, ele é muito ligado à agricultura. Tanto que eu tenho um texto do Pedrinhas Miudinhas, que chama-se Ogum, o Senhor das Técnicas e Artes. Esse é um texto de 2011, então ele é um texto antigo. Eu retrabalhei esse texto e ele foi publicado em 2013, nesse livro aqui, o Pedrinhas Miudinhas. Tem quem acha que esse é o texto mais bonito do livro, né? Mais bonito do livro. Ó, pergunta aqui rápida. Sabe se as cores da Estácio têm alguma relação com São Jorge? Não. Estácio tem relação com as cores do antigo União faz a força e da antiga Deixa falar, que eram vermelha e branca. Né? Não, essa música é inédita. Essa música vai ser gravada pela Fabiana Cosa, o Grande Ogum. Essa música é inédita, né? Mas tem um texto do Pedrinhas Miudinhas que chama-se Ogum, o Senhor das Técnicas e Artes. Por que Senhor das Técnicas e Artes? Porque é um detalhe muito interessante. O Ogum africano, o Ogum iorubá, ele não é apenas o guerreiro, ele é muito mais do que o guerreiro. Ele é um orixá da tecnologia, ele é o orixá da forja, ele é o orixá que cria, né, os instrumentos para arar a terra. Ele cria o arado, né, ele cria a enxada. Então, há uma relação muito forte entre Ogum e a agricultura. Na diáspora, essa relação com a agricultura, ela diminui muito. E eu digo no texto, o Ogum, o Senhor das Técnicas e Artes, né, que essa relação diminui porque na diáspora a agricultura estava muito ligada ao imaginário do cativeiro, ao imaginário da escravidão. Então a agricultura não vai ser uma coisa boa, né? O arado não vai ser um símbolo bom como era na África. O arado vai ser um símbolo do horror da escravatura. Então Ogum na diáspora, ele vai perdendo, né, esse perfil mais vinculado à agricultura, tá? E ele vai ganhando um perfil mais vinculado ao guerreiro. Eu vou contar uma história agora, eu tenho autorização para contar, então eu posso contar, que eu acho muito bonita. É uma história minha e me comove perfeitamente. Tem parente meu assistindo essa live que podem confirmar, inclusive. Eu sou filho de Ogum e eu sou devidamente iniciado. Eu tenho a cabeça feita para Ogum. Depois eu me iniciei como babalaô. Eu tenho um cargo, que é o cargo do Obecacuanado, como babalaô, né, que é o direito que eu tenho de usar os instrumentos de Ogum. E tem um detalhe que é muito interessante. Na minha casa a gente podia fazer isso. Eu nasci a fórceps. Eu nasci num parto meio complicado e eu tive que vir ao mundo com o fórceps, né? O fórceps é um
um negócio de ferro que você encaixa na cabeça da criança e puxa a criança porque ela não quer sair. Então eu nasci com o fórceps. Eu vim trazido ao mundo pelo ferro, né? Foi o fórceps que me trouxe. O primeiro contato com o meu ori, com a minha cabeça, foi o ferro. E aí quando eu fui iniciado para o meu orixá, o orixá te dá um nome, né? Você recebe um nome do orixá. E esse nome é dado na consulta oracular, né? E o meu nome, o nome que Ogum me deu é Ogum-Bi. E Ogum-Bi significa simplesmente o seguinte: o nascido por Ogum, o nascido pelo ferro, porque Ogum é o ferro, né? Então é uma coisa muito interessante, foi o ferro que me trouxe ao mundo. A mão que me trouxe ao mundo foi o magma de Ogum, Patacuri. Então tem umas coisas interessantes. É bonito, é bonito. Essas coisas são bonitas, né? Deixa eu ver aqui. Noel Rosa nasceu a fórceps também. Só que o Noel deu azar, né? Porque na hora de puxarem o Noel, o fórceps quebrou o maxilar do Noel. Então o Noel dava a impressão de que não tinha maxilar, o queixo, mas é porque o fórceps quebrou o maxilar do Noel, né? O maxilar foi quebrado. Aí aconteceu isso. Beramar, Rompimato são caboclos de Ogum na Umbanda. Sim, mas você é do Candomblé ou da Umbanda? Eu sou Babalaô, eu sou sacerdote de Ifá. Eu bati muita Umbanda, sou feito no Candomblé e o cargo que eu recebi é o cargo de Babalaô. O cargo de Babalaô me dá trânsito para eu circular por tudo isso. Eu sou um sacerdote de Ifá. Essa é a minha relação com a religião. Eu sou sacerdote de Ifá, ponto. Sou um sacerdote. Com isso eu tenho trânsito no Candomblé, na Umbanda, e eu gosto de macumba, eu gosto de jurema, de catimbó, né? Eu gosto de fé. Eu acho fé interessante, né? Gosto de procissão, procissão do Senhor Morto, gosto desse troço todo. Essas formas de encantamento do mundo, a Borobóia e Boxixé, é isso aí. Estou fazendo esse ano, dezembro desse ano, 20 anos de Babalaô, 20 anos de iniciado. 20 anos de iniciado que eu fiz. Meu Obá Vilfredo Nelson, Obá já falecido. Tem muita pergunta aqui, gente. Zamor é meu babango Ifá. Patacuri, uma saudação para algum, para cuida do ori, cuida da nossa cabeça. Cuida da nossa cabeça. Mas eu sou macumbeiro, eu gosto de tudo. Eu adoro ir um catimbó, umas macumbas daquela, eu acho bem interessante. Eu acho bem bacana. Mas acho bacana. A igreja de São Jorge, igreja de São Jorge é curioso. A do Rio de Janeiro fica em Quintino, a mais famosa, né? Tem um detalhe que é bem interessante. A igreja no centro da cidade do Rio de Janeiro é a igreja de São Gonçalo Garcia, não é a de São Jorge. São Jorge ali tem um altar que é emprestado. É um altar que é emprestado, né? Mas São Jorge é tão mais popular do que São Gonçalo Garcia que a igreja acabou ficando de São Jorge. Você fala, vou para a igreja de São Gonçalo Garcia, ninguém nem sabe quem é. Ninguém nem sabe quem é. Porque São Jorge, esse é um detalhe interessante que eu falo no livro. Não é que São Jorge tenha tido, eu até falei numa live que eu fui convidado há pouco. Não é que São Jorge tenha sido descanonizado, ele não foi descanonizado, né? Seu Adilson de Oxalá, claro, que era o dono do Ilê Oxaguiano, Mercadão de Madureira, que era a melhor loja de macumba que tinha no Mercadão, era de seu Adilson, Obebara. Mas olha só, rapidamente para eu não perder essa questão. Eu sou muito interessado no cristianismo popular, né? Eu gosto muito do cristianismo popular, eu gosto das festas do cristianismo popular, eu adoro o Círio de Nazaré, eu gosto da festa da Penha, eu gosto de São Jorge, né? Eu gosto de tudo isso. E aí há dois detalhes aqui que eu quero mencionar. O primeiro detalhe é o seguinte: São Jorge não foi descanonizado. Acontece que na década de 60, o Papa Paulo VI, ele fez uma reforma no calendário litúrgico católico. Eu estudo muito história do cristianismo, gente, eu gosto muito desse negócio. Então, o Papa Paulo VI, ele fez uma reforma no calendário litúrgico do cristianismo. E nessa reforma,
os estudiosos para que a reforma fosse feita não encontraram evidências fortes sobre a vida de São Jorge. E aí o que fez o Paulo VI? Ele estabeleceu que o culto a São Jorge não seria mais obrigatório. Não é obrigatório. Ele deixou de ser obrigatório. Foi o Papa João Paulo II que reabilitou São Jorge. São Jorge foi reabilitado pelo Papa João Paulo II. A minha tia apareceu aqui, minha tia, irmã da minha mãe. Você nasceu, deixa eu ver o que a minha tia botou aqui. Você nasceu, a bem dizer, dentro da roça de Mãe dela. Verdade, nasci nessa roça de santo, ainda bem. O Ilu virou noite quando você veio ao mundo, aí entrou a coité pelas mãos de Mundica e mamãe em sua cabeça. Quem é bom já nasceu feito, porra, legal. Isso daí foi a minha primeira cerimônia. Meu umbigo foi enterrado em Nova Iguaçu e é uma cerimônia da encantaria com a coité na cabeça. Eu fiz isso recém-nascido, minha tia está falando aqui. O Ilu virou à noite, sim, essa cerimônia era acompanhada do toque de tambores. Eu fui consagrado à lua, inclusive, num terreiro grande em Nova Iguaçu. Minha tia está contando essa história aqui. É bom um parente aparecendo, porque o parente confirma o que você fala, você não pode mentir com o parente na live. Bom Jesus de Pirapora? Adoro! Pô, que isso? Samba de bumbo campineiro, samba de Pirapora, Geraldo Filme. Eu era menino, mamãe disse eu vou embora. Você vai ser batizado no samba de Pirapora. Eu era menino, mamãe disse eu vou me embora. Você vai ser batizado no samba de Pirapora. Isso é bonito pra caramba. E tem uma pegada aí também que é a fronteira ali entre a africanização do cristianismo, a cristianização de ritos afros, né? E é um tipo de samba muito peculiar, que a gente chama de samba de bumbo, de Pirapora de Bom Jesus, samba campineiro, muito interessante, muito interessante. Cristianismo, religião e fé tem cruzo e tem discrepância. Tem cruzo, são processos que não se excluem, não. Está havendo muita discrepância, mas são processos que não se excluem. Claro, é importante. Se eu acredito... interessante. Olha que pergunta interessante. Se eu acredito nessas coisas todas, isso daí para mim não tem importância. Eu ritualizo a vida. Acreditar ou não é secundário, eu acho bonito. Você sabe que uma vez... um grande babalaú que eu conheci aqui no Brasil, num congresso na UERJ, Babá Wandé Abimbolá. O filho dele, o Abimbola, veio e Babá Abimbolá veio. E eu me lembro que fizeram uma pergunta a Babá Abimbolá, o Wandé Abimbolá, olha o nome do homem, Ogum Wandé Abimbolá, né? Porque os Abimbolá, eles são da linhagem de Ogum. Olha isso que eu vou dizer para vocês, para quem perguntou se eu acredito ou não. Perguntaram para Abimbolá sobre a questão da fé, se ele tinha fé e tal. O Abimbolá respondeu uma coisa muito simples. A fé é um problema que o Ocidente inventou, então ele que se vire com ela. Isso é um questionamento colocado pelo Ocidente. A rigor, nós estamos falando de sociedades que ritualizam a vida. Então, quando eu falo de Ogum, quando eu falo de São Jorge, quando eu falo de São Gonçalo Garcia, quando eu falo do Círio de Nazaré, quando eu falo do Batuque de Pirapora de Bom Jesus... né? Quando eu falo do samba de bumbo campineiro, quando eu falo dessas coisas todas, eu estou na ritualização da vida. Se eu acredito ou não, não tem a menor importância. Eu ritualizo. Eu não bato cabeça porque eu acredito ou desacredito. Eu bato porque é bonito. Eu gosto de tecer a minha vida a partir dos encantamentos do mundo, de exercitar a encantaria, né? Gosto de exercitar a encantaria. Então é isso, né? Daqui a pouco a gente tem... As igrejas neopentecostais cruzam com tudo. As igrejas neopentecostais ressignificaram até os rituais de mujinga das umbandas, de descarrego, de tudo. Os caras são espertos demais. Espertos demais, né? Espertos demais. Afinar, não, eu não sou cantor, eu sou compositor, tenho muita música composta, mas cantor não sou, não. Minha gente, eu vou concluir daqui a pouco, porque depois nós vamos ter 2 horas, a Folha Seca vai fazer a roda de choro virtual,
né? Sim, ritualizar a vida está ligado ao sagrado e está ligado a uma integração do ser com o natural, com a natureza, né? Não é esse ser despedaçado. O Ocidente despedaçou o ser, né? O corpo vai para um lado, o espírito vai para o outro, né? A razão vai para um lado, a fé vai para o outro. Isso é um despedaçamento do ser. O ser integral é capaz de tudo. O ser integral, a função do que a gente tem é afirmar a vida, é afirmação de vida. Isso tudo é afirmação de vida, né? Eu quero fazer uma live, vou convidar Luiz Rufino para fazer uma live sobre o fogo no mato. Falei até com ele ontem, para a gente tentar fazer uma live na semana que vem aqui no meu canal sobre o fogo no mato. Porque eu conheci o Rufino assim, o Rufino gostou do Pedrinhas Miudinhas, ficou encantado com Pedrinhas Miudinhas e a maneira como Pedrinhas Miudinhas foi escrito, né? Que é um livro com uma linguagem encantada. Quando eu escrevi o Pedrinhas Miudinhas, eu falei que você não pode falar de um tema encantado sem encantar a linguagem. A linguagem tem que ser encantada, tem que ter um fenômeno de encantamento. E aí o Rufino bateu lá em casa, apresentado pelo Lúcio Sanfilippo, porque ele ficou muito seduzido pelo Pedrinhas Miudinhas. E ele estava querendo fazer um trabalho sobre Exu e a pedagogia das encruzilhadas. E aí eu, como babalaô, sou o babalaô que fez o Alfacan nele. Ele é meu afilhado de Alfacan. Rufino fez a primeira iniciação no Ifá. Quem fez a iniciação fui eu. Ele é meu afilhado de Ifá. Tem tudo para virar babalaô. Sou católico, eu também sou católico, eu sou tudo, eu sou de todas as religiões. O livro de Ogum, novamente, esse aqui. Guerreiro. Vocês podem entrar no perfil do César Fraga, tá? Gente, eu vou ler O Senhor das Técnicas e Artes para a gente fechar, tá? Ouve meu samba, vou ouvir, eu tô cheio de samba para ouvir, as pessoas me mandaram muito samba, eu vou ouvir com calma. É que durante essa pandemia, rapaz, a minha vida tá uma correria, porque eu tenho muito texto para entregar, né? E tem criança em casa, a criança demanda as coisas. Pedro foi meu aluno no pré-vestibular, aquele abraço. Mensageiro entre dois mundos, lindo documentário sobre PRVG. Ah, Rodrigo da Folha Seca, se não me engano, seus primeiros artigos saíram na Roda de Choro, saíram. Primeira vez que eu publiquei foi na revista Roda de Choro, Rodrigo Ferrari e Egeu Laus, uma revista que marcou época nos estudos sobre o choro no Brasil, e eu tinha uma coluna nessa revista relacionando o choro com outras manifestações culturais. Eu fiz choro e carnaval, choro e machixe, choro e samba, choro e futebol. Foram 5 artigos que eu fiz sobre o choro. Eu gosto muito de choro, né? É isso aí. Instagram dessa Roda de Choro, Livraria Folha Seca. Bota Folha Seca no Instagram a partir das 2 horas. Folha Seca no Instagram. Né? Folha Seca no Instagram. Futebol. Cara, eu escrevo sobre qualquer coisa. Eu gosto de variar. Não sou um escritor de tema religioso. Eu escrevo sobre cultura popular. Eu escrevo sobre cultura popular. Não me enquadro, não sou epistemólogo, filósofo, não faço ontologia. Eu sou um contador da cultura popular. Eu gosto das sabenças populares. Eu me interesso tanto por um terreiro de candomblé, por um terreiro de umbanda, como me interesso pelo milagre do Ribeirão Murucu que deu origem ao Círio de Nazaré. Eu me interesso pelo boi-bumbá, eu me interesso pelas cantigas da Mãe do Mato, eu me interesso por brincadeira infantil, eu me interesso por brincadeira de roda, eu me interesso por tudo. Eu sou um sujeito interessado, eu sou curioso. O meu horizonte não é fechado. Por isso, quando alguém botou aqui, sou católico, eu falei, eu também sou. Eu sou qualquer coisa. Quando eu entro na igreja católica, eu viro católico também. Adoro, aliás. Adoro. No Insta da Folha Seca.
Diferença entre o samba paulista e o samba carioca? Há, mas demandaria uma live inteira. Samba paulista é mais puxado para aquele samba duro, né, do samba de bumbo. O carioca é um pouco diferente, aquele samba urbano do Estácio, né? É por aí. A Alvorada está mais ligada à questão militar de São Jorge, né? A referência dele como militar romano. E a Alvorada é uma característica marcante das formações militares. Se eu escrevo, além de escrever, eu faço tudo. Eu escrevo música, eu escrevo livro, eu faço poema, eu gosto de tudo. Não me limito. Se eu tenho interesse na academia, tenho de dialogar com a academia, mas de ser acadêmico nenhum, nunca tive. Eu gosto de ser um aventureiro. Live sobre samba eu já fiz, mas posso fazer outra. Olha, curso virtual, sim, eu estou apresentando. Essa semana eu vou divulgar, eu vou dar 3 cursos virtuais, 3 cursos na rede, envolvendo cultura popular. Vocês vão saber os temas em breve, mas são 3 cursos envolvendo cultura popular, né? Vai envolver macumba, um deles, vai envolver carnaval e samba, outro desses cursos, vai envolver a questão da festa na fresta, outro desses cursos. Então, em breve, a gente vai fazer a divulgação desses cursos. Certo? É isso. Procópio de Ogunjá dava sempre a feijoada para Ogum, feijoada de seu Procópio. Já está terminando a hora aqui, gente, mas eu vou anotar essas perguntas. A música é um ritual. Eu gosto muito de música, claro, eu faço mais música hoje do que escrevo. Né? Sim, eu vou abrir esses 3 cursos que eu vou dar, vão ser abertos para gente de outros estados. Vão ter a possibilidade de se inscrever, né? Vão ter a possibilidade de se inscrever. Próximos livros, tem um livro pronto sobre o Maracanã, em que eu conto uma história do Brasil a partir do futebol, que é um tema que me interessa profundamente. Eu tenho um livro infantil que está pronto, com ilustrações maravilhosas da Luciana Nabuco, em que eu conto para crianças histórias de caboclos, orixás, voduns, inquices. E eu estou escrevendo Umbanda, uma história do Brasil. Lançamento previsto para 2021. Eu vou usar a Umbanda como uma referência para contar a história do Brasil, e eu vou usar a história do Brasil como referência para contar a história da Umbanda. São Luiz Rufino. Luiz Rufino tem o Exu e a Pedagogia das Encruzilhadas, que ele lançou. Tem o Memórias de Jongueiros e tem 2 livros em parceria comigo. Fogo no Mato e Ciência Encantada e o Flecha no Tempo. Quais são os meus livros? Eu não sei, eu tenho 18 livros, eu já esqueci de alguns. Se eu for tentar recitar aqui 18 livros de cabeça, eu vou esquecer. São 18, o 19º vem aí, em breve. Todos eles sobre cultura popular. Gente, eu vou ter que terminar, porque está acabando a nossa live aqui, tá? A Alvorada de Ogum está muito ligada ao toque militar, muito ligada. Isso foi uma coisa que eu até botei no livro. Aí tem a questão poética da alvorada, o dia ficar vermelho, mas é a questão militar mesmo, tá? Minha gente, eu vou concluir lendo O Senhor das Técnicas e Artes. Acho que vocês vão gostar dessa leitura como conclusão, tá? Ogum, Senhor das Técnicas e Artes. Dentre os orixás africanos mais populares no Brasil e em Cuba, países em que o conhecimento de Ifá se estabeleceu com significativa força, está certamente Ogum. Creio também que Ogum é, por incrível que pareça, um orixá mal compreendido do lado de cá do Atlântico. Ogum ocupa na mitologia iorubá a função do herói civilizador e senhor das tecnologias. Foi ele, por exemplo... tá acabando o tempo, faltam 25 segundos, não vai dar tempo de eu ler. Eu prometo que eu vou ler isso daqui, vou deixar gravado no meu Instagram,
tá bom? Porque senão não vai dar tempo, faltam 17 segundos. Eu vou ler, vou gravar, vou subir pro meu Instagram. Minha gente, valeu! Patacuri, Ogunhê, viva São Jorge, viva a cerveja, viva a vida! É isso aí.